Então, mais um domingo, glória a Deus. Espero que você esteja bem. E com a lição de hoje, sinta-se renovado, abençoado, porque o Senhor tem muita coisa para falar, para nos abençoar. Amém? Que bom você estar aí participando da nossa escola bíblica, um projeto de Deus para o nosso coração, um projeto abençoador e nos prepara para a eternidade. Vamos ter um momento de oração, agradecendo, clamando, pedindo, ouvindo o Senhor falar. Paizinho, nós em nome de Jesus estamos aqui agradecidos por esta oportunidade de mais uma vez aprendermos e relembrarmos, Pai, de mais uma porção da Tua palavra. Ser conosco, Senhor, fala através do Teu Santo Espírito, aviva, Senhor, nossa fé. E aqui lembramos dos que estão adormecidos, esquecidos, ignorantes da Tua palavra, rejeitando, Pai, misericórdia. E que a Tua igreja continue marchando no propósito que é o céu, a eternidade contigo. E o que escapar, Senhor, de repente, dessa lição, que o Senhor possa estar falando aos corações, acrescentando a cada fôlego de vida. Muito obrigada, Pai, por este momento, por este lugar, por toda a equipe envolvida com a Escola Bíblica Dominical. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, a palavra viva, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém. Então, estamos num bloco de lições chamado Epístolas para o Nosso Tempo. E hoje estamos na lição 11, com o tema Não Desanime. E o texto base está em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Diz assim, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E o 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Este é o texto básico da lição 11, cujo tema é Não Desanime. A segunda carta a Timóteo compõe o 16º livro do Novo Testamento, também escrita por Paulo, por volta dos anos 62 a 67, e Paulo procura encorajar Timóteo a permanecer na presença de Cristo, mantendo firme a sua fé e zelando pela sã doutrina. E como a gente pode entender que vem a ser essa sã doutrina? À luz da Bíblia, doutrina é um ensino bíblico normativo, terminante, final, derivado das Sagradas Escrituras, como regra de fé e prática de vida para a igreja, para seus membros. Ela é vista na Bíblia como expressão prática na vida do crente, na vida do cristão. As doutrinas da palavra de Deus são santas, divinas, universais e imutáveis, porque elas estão pautadas em princípios, nos princípios de Deus, em princípios divinos, então, e assim são regidas por esses princípios. A segunda carta a Timóteo é composta por 4 capítulos, e Paulo ressalta a importância de se evitar as crenças e práticas contrárias ao Evangelho e combater a imoralidade no meio do povo. Alerta que no fim dos tempos haverá perseguição aos cristãos e instrui que permaneçam firmes na fé. Não desanime, não desanime, não podemos desanimar. Quem foi esse Timóteo, hein? Mesmo que a gente já tenha falado, né, a gente trouxe alguma coisa para acrescentar à nossa aula de hoje. Timóteo é considerado para sua missão jovem líder da igreja primitiva. Ele tinha cerca de 35, menos de 40 anos. Nasceu em Listra, província romana da Galácia, por volta do ano 17.
é a hipótese mais acatada pelos estudiosos. Estrategicamente foi circuncidado. Paulo combatia a circuncisão, né? Através de Cristo somos circuncidados com ele. Por que Paulo, então, leva Timóteo a fazer a circuncisão? Paulo considerou que levaria o evangelho a muitas regiões predominantemente habitadas por judeus, e aí evitaria esse conflito. Né? O Senhor dá estratégia para a gente estar vencendo. Timóteo era filho de um grego, seu pai era grego, e uma judia de nome Eunice. E detalhe, tinha uma vovó fervorosa, a vovó Lloyd, que, junto com a sua mamãe, ensinavam para ele as escrituras sagradas. Ao ser separado para o ministério, Paulo e os anciãos oraram por ele e impuseram-lhes as mãos. Né? Nós já tivemos oportunidade aqui com o nosso pastor e de aprender, né, esse simbolismo. Tem todo um significado. Não que nossas mãos tenham poder, mas tem todo um simbolismo em relação a isso. Timóteo foi exemplo de membro, liderado, obreiro, servo. E algumas curiosidades sobre o Timóteo. Muito jovem, provavelmente tímido e com dificuldades para se expressar. Tinha uma saúde frágil. Foi um dos líderes da igreja primitiva que mais refutou, mais desmentiu as falsas doutrinas e heresias. Para que isso acontecesse e para que venha acontecer, é importante que conheçamos a verdadeira e fundamental verdade contida na palavra. Né? É redundante falar assim, mas porque a gente vem, no longo dessas lições, falando de como eles extraíam da palavra, né? E como se extrai ainda, a gente tem essa oportunidade de ver, e criam heresias e tentam deturpar o Evangelho de Cristo. Acredita-se ter sofrido martírio. Seu falecimento, aos 80 anos, ocorreu no ano de 97, em Éfeso. E Deus, Ele escolhe pessoas, independente de idade, menino, homem, mulher, e Deus, né, ancião, e o Senhor, nesse contexto aqui, escolheu a Timóteo, ainda jovem, para liderar, e foi um líder muito marcante, e com o Timóteo nós temos vários exemplos ainda hoje, e até que Jesus volte, nós temos exemplos de Timóteo para seguirmos. Paulo, ao orientar Timóteo, deixa diretrizes básicas às próximas gerações de pastores, orientando-os acerca da administração da igreja. E detalhe, irmãos, a todos nós também, né? E a gente aprende com Paulo e aprende com Timóteo, e assim a igreja do Senhor caminha. Vamos lá, então, ver o que essa lição nos traz de mais abençoador? Temos o tópico 1 da nossa lição, como exemplo de fé. Essa reflexão vai do capítulo 1, no capítulo 1, dos versículos 13 a 14. Exemplo de fé. Timóteo foi para a gente exemplo de fé. Timóteo foi um homem de fé e esteve pronto a reavivar o dom de Deus que Deus lhe havia dado. O ministério do Evangelho e todo cristão deve estar sempre revitalizando sua fé. A gente não pode deixar de amolecer a fé. Todo dia, Senhor, sustenta, alimenta a minha fé. Fé agrada ao Senhor, deixa Ele alegre, nos faz forte. O Senhor libera poder para a sua igreja. E a fé permanece naquilo que aprendemos. Está lá no capítulo 3, versículo 14. Timóteo recebeu orientações da sua mãe e da sua vovó. Conhecia as Escrituras desde a infância e sabia do propósito
salvífico de Deus através de Jesus Cristo. Então, assim, ainda é criança, né? Ele ia ouvindo, aprendendo da história das Escrituras. E aí a gente lembra quando a palavra fala, né? Ensina, instrui o menino no caminho que deve andar. É assim, porque não está nada solto, né? O Senhor ele vai conduzindo tudo de uma forma muito linda. Exemplo de fé é aquela que está pautada em Jesus, anunciado desde Gênesis. Timóteo sabia de Jesus, sabia que viria o Salvador. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Foi o que Paulo registrou em 2 Timóteo 3,16. Vamos ler? 2 Timóteo 3,16, porque é interessante isso demais para a nossa vida. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A gente vai assim, né? Desmembrar esse trechinho, esse versículo, porque está abençoador, está maravilhoso. Inspirada por Deus, literalmente, soprada para dentro, palavra de vida, registrada para toda a geração, aquela que foi para a nossa hoje e a que há de vir, até que Jesus volte. Ali que está o que Deus nos permitiu e permite aprender, falar, saber, evangelizar, viver. Inspiração do Senhor. Glória a Deus. É útil para o ensino, fonte de doutrina cristã. Toda palavra é fonte de doutrina cristã. Para a repreensão, refutando o erro e repreendendo o pecado. Para a correção, convencendo os mal orientados de seus erros, ajustando-os no caminho. Ei, vem cá, não é assim. É dessa forma aqui, como o Senhor fala na sua palavra. Então, toda palavra, ela vai conduzindo, nos conduzindo. E para a educação na justiça, instrução construtiva na vida cristã. Há todo um apanhado aí nesse versículo de 2 Timóteo 3,16. E completando, a gente tem o 3,17. Vamos lá? Timóteo 3,17, 2 Timóteo 3,17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, tem uma razão muito especial. Por causa da sua fé, com base nela, Timóteo estava pronto para enfrentar todo o bom combate com coragem. E por coragem, a gente tem o segundo tópico da nossa lição, que foi um exemplo também de Timóteo. E essa reflexão está com base no primeiro capítulo, 7 a 12, no segundo capítulo, 3 e 8, e no quarto capítulo, os versículos 6 a 8. Não te envergonhes do testemunho. Coragem, não te envergonhes do testemunho. A base é no capítulo 1 e o versículo 8. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, não tem temor, medo das coisas do mundo, mas de fortaleza, poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de covardia. O cristão, o filho de Deus, né, os filhos, nós, igreja, precisamos estar combatendo isso. Exemplo de coragem, coragem de falar, de anunciar, de viver. Eu lembro que tem uma camisa muito interessante e que diz assim no peito: é fácil carregar Jesus no peito. Quero ver ter peito para carregar Jesus, porque
É toda uma vida de renúncia, é andar na contramão deste mundo. Quando o pessoal fala, tá lá, vamos, você leva nome de bobo, mas tem toda uma razão especial, porque a gente tem eternidade nos aguardando. Então, não te envergonhes do testemunho. E o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não é espírito de temor nem covardia, por quê? Porque não hesitaria, não duvidaria. Mas poder, fortaleza, por quê? Porque confiante estaria nos desafios e perigos, estaria preparado para enfrentar. E o que não pode faltar? Amor e moderação. Habilitado para dominar qualquer situação com autoridade moral e amor, de serviço afetuoso, com abnegação, desprendimento, altruísmo, dedicação. E é isso que o Senhor espera de seus filhos, de seus servos. Um outro exemplo de coragem é quando participa dos sofrimentos. Está lá no capítulo 1, versículo 9. Vamos ver? Capítulo 1, 9. Diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Não segundo as nossas obras, mas por determinação da graça de Cristo Jesus, desde a eternidade. Jesus já estava lá, já sabia que vinha poder e glória e graça, e o que passaria, e Ele nos convida à eternidade, à glória com Ele, mas a gente tem esse momento de sofrimento, e o próprio Senhor Jesus nos fala em sua palavra que a gente já tem aflição, então não é para a gente ficar aturdido, desesperado, nada disso. Jesus é a nossa esperança, é o poder que há em nós. Então, exemplo de coragem é também participar dos sofrimentos de Cristo. Toda vez que somos exortados na palavra e por ela, e às vezes nos questionamos, né, irmãos? Por quê? Para quê? Tem mesmo que pedir perdão? Tem mesmo que calar ou falar? Temos a razão, a gente quer ter, mas a gente precisa lembrar em dizer e viver. Sei em quem tenho crido. É por isso que eu vou falar, é por isso que eu vou me calar, é por isso que eu vou perdoar, é por isso que eu vou pedir perdão, é por isso que eu preciso me arrepender, é por isso que eu preciso viver, anunciar, porque sei em quem tenho crido. Ter coragem, ainda ter exemplo de coragem é participar dos sofrimentos. De novo, na lição, sim. Um está com base no versículo, no capítulo 1, 9, e esse reforço, essa ênfase de participar dos sofrimentos agora, é no capítulo 2, no versículo 3. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. Então, nós temos, né, a graça em Jesus e nos nossos irmãos. E nós mesmos que passamos por isso, por esse sofrimento de perseguição, de renúncia, de escárnio. E a gente tem um propósito, tem um Deus maravilhoso, e a gente não pode parar para ficar se lamentando, nem alimentando essas aflições que nos chegam, mas sim agirmos com coragem. E aí, quando ele fala como soldado, um bom soldado de Cristo, né? Novamente o desafio de enfrentar o sofrimento, ilustrado aqui da seguinte forma, como soldado, atleta e lavrador. E aí ele aponta umas características nessas três atitudes, Soldado precisa estar desvinculado de outras coisas e pronto para o combate, pronto para qualquer batalha, a fim de satisfazer quem o
arregimentou. O soldado está pronto para a batalha. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos estar prontos para a batalha. E aí tem aquele louvor, né? Que o nosso general é? O nosso general é Cristo. Como atleta, um atleta sempre pronto para um treinamento rigoroso. E segundo, né, a gente teve as Olimpíadas aí nos meses passados, tem modalidades que levam horas diárias, semanas, meses, anos, e às vezes a pessoa chega lá e nem consegue. O atleta em si não é que é o atleta de Cristo, mas dedicação, envolvimento, atitude de empenho. E o lavrador, que deve estar pronto para as intempéries com sua labuta infatigável. Haja paciência, hein, irmão? Cultivar, lavrar, não é mole, não. Tem que ter preparo, observação, paciência, tem que ser seletivo, tem toda uma logística, tem todo um aprendizado envolvido. Atitudes que qualquer pessoa que se dedica ao serviço de Cristo precisa ter. Se portar como soldado, como um atleta e como um lavrador. Tem muito a ver, né, quando a gente lembra, quando Jesus fala, toma a sua cruz e segue-me. Lá em Lucas 9, 23. E combate o bom combate. Com base no capítulo 4, no versículo 7. Paulo já estava sentindo que ele precisava de um sucessor, e Timóteo ainda é jovem, como a gente, né, vê através dos estudos, foi um excelente sucessor. E da vida dele, até hoje, né, mais de 2000 anos atrás, o Senhor nos permite tirar exemplos. E Paulo fala que combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como a gente pode estar desfrutando dessa fala? Bom, na perspectiva de ser o combate mais nobre que qualquer ser possa participar. Lutar até o fim, contemplando a sua carreira. Leal no que lhe fora confiado, guardando a fé. A gente, assim, fica deslumbrado quando, às vezes, parte algum irmão que fala assim, usa esse texto, né? Uma vida de dedicação, de anunciação da palavra, de evangelismo. E aí, de uma forma muito linda, é falado que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E isso é lindo, irmão, isso é divino. Assim deve combater todo aquele que é chamado por Deus. Bom combate. Tem a ver com ao que perseverar. Lá em Apocalipse 2, 26, tem promessas na palavra para aquele que perseverar, aquele que guardar a fé, aquele que seguir a carreira, aquele que se dispõe ao bom combate. Amém? Então, nós trazemos esses exemplos de Timóteo para a nossa vida, porque epístolas para o nosso tempo, nosso dia. E temos no item 3, exemplos de santidade. Essas falas têm base no capítulo 2, nos versículos 16 a 26, e no capítulo 3, de 1 a 5. Então, pega a sua Bíblia aí e vai conferindo, anotando, para você crescer na presença do Senhor e ajudar os outros também. De que santidade fala? O que é santidade? Santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal, profano.
a partir da dedicação de uma vida de devoção e consagração a Deus, separado, né? Hoje a gente tem esse entendimento, glória a Deus, porque há um outro significado, a gente não vai entrar, mas para os santos, né? E a gente aprende que santidade, os santos do Senhor, eles são separados para a renúncia de tudo aquilo que é considerado impuro, que agride ao coração do Pai. É santo porque se espelha no Todo-Poderoso, o Santo dos Santos. Por isso, nós somos chamados, convidados a sermos santos. E é um processo, irmãos. Santidade é um processo contínuo, que deve estar sob nossa observação e atenção por conta da nossa condição pecadora. E o Espírito Santo nos auxilia nesse processo. Tem irmãos que conseguem, né, com facilidade, vir para a igreja e se libertar de vícios, glória a Deus. E outros precisam de um tempo. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito querida lá no meu bairro, e ela, quando tinha culto na casa dela, ela pedia de todo o coração: irmãos, continuem orando por mim, porque às vezes ainda fumo. E ali a gente orava e agradecia por aquela coragem dela. E um dia nós chegamos lá e ela falou assim: tem uma novidade. Jesus me libertou, eu não fumo mais. Então, assim, é carinho, como a própria palavra fala, é com compreensão, é com exortação. Então, nesse processo, às vezes, é doloroso, tem renúncia, tem atitudes que precisam ser firmadas. E por isso que o amor não pode ser dispensado em nenhuma atitude de um cristão. E exemplo de santidade, a lição nos aponta conforme os textos sugeridos, né? E são algumas atitudes. Vamos lá. Evita falatórios. Defender a pureza do Evangelho. Jesus como verdade simples. Mas eu acho, deixa para lá. A gente precisa ter certeza. Somos discípulos, precisamos conhecer o Mestre. Simples assim. E qualquer coisa fora disso, a gente já sabe que... Então, não perde tempo, não. Evita falatórios. Está lá no capítulo 2, 16. Foge das paixões. Isso aqui é tremendo. Foge das paixões. Segundo a justiça, seguindo a justiça, fugindo das tentações sensuais, das sutilezas, da falta de caráter, dos partidarismos, da intransigência, das explosões emocionais. Tem opção de item que a gente precisa fugir. Mas eu sou assim, eu nasci assim. Corta essa. O servo do Senhor precisa pedir mansidão, caso seja explosivo. Precisa estudar, precisa aprender e ensinar, compartilhar. E assim a gente segue. Então, foge. Quer exemplo de santidade? Foge das paixões. Vença-as, corre, não é feio, vira as costas, tapa os ouvidos, fecha os olhos, sai de perto. E para a gente conseguir isso, precisamos estar pautados num tripé, que é a justiça, a fé e amor. Paulo adverte como seriam os homens, né? Aqui os homens... a palavra os homens representa a humanidade nos últimos dias. Está lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Irmãos, conforme a gente lê, vocês vão percebendo como a gente está vivendo essas coisas que a palavra, né, está sendo cumprida. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Na minha versão, tem um subtítulo com, assim, a impiedade nos últimos dias. Vamos lá, no 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição moral, implacáveis, caluniadores,
incontinentes, cruéis, inimigos do bem. 4, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, não são piedosos. Afasta-te também destes. Renuncia. Para a gente desenvolver o processo de santidade em nós, a gente precisa, às vezes, afastar de pessoas. Na psicologia, na psicanálise, usa até um termo assim, pessoas tóxicas. E nós nos deparamos com pessoas muito ruins, uma índole muito ruim, perversa. E a palavra nos orienta a estar longe, mas estarmos próximos em oração, porque são dignas, são necessitadas de oração, essas pessoas. Todos nós somos, mas tem casos muito especiais, então não é também para virar as costas, nem abandonar, nem excluir, mas a gente é orientado a observar, né? Não dá para caminhar, vamos ficar aqui como igreja orando, clamando, pedindo misericórdia, porque na verdade eles precisam, mas nós também precisamos, com a diferença que a gente já tem o Todo-Poderoso, eles ainda não despertaram. Mas a palavra nos adverte como será o coração, né, de muitos homens, né, de muitas pessoas nos últimos tempos. Essas coisas assim tremendas que a gente acabou de ler. E uma outra orientação, como exemplo de santidade, repele as questões insensatas. Repele. Líder e liderados devem rejeitar questões ou disputas insensatas, absurdas, que criam controvérsias e contendas. Está gerando confusão? Não sai fora. Né? Com amor, com inteligência, com sabedoria. Não é nada com soberba, nem com orgulho. Não, a proposta não é essa. Mas não participa, não. Tem um salmo que orienta isso. Aquela roda dos escarnecedores, sai fora. Filho de Deus não precisa disso, não. Se te convidar para isso, né? Em outro momento, vou ter um momento de oração por vocês e assim a gente vai. Porque a palavra está nos advertindo que, assim como Timóteo nos deixou exemplo de santidade, nós precisamos caminhar, porque é um processo, e esse processo precisa estar sendo feito, é contínuo. E o Espírito Santo nos ajuda. Então, repele as questões insensatas. Uma vida de piedade e santidade é caminho certo para um ministério abençoado e abençoador. E Timóteo estava orientando, Paulo estava orientando Timóteo, e nós, né, hoje ainda tirando proveito dessas orientações abençoadoras. E por falar em ministério, é o quarto exemplo de ministério. Esse trecho está baseado no primeiro capítulo 13 e 14, no segundo capítulo de 1 a 4, e no segundo ainda 14 e 15, e no quarto capítulo, o versículo 15. Exemplo de ministério. Conserva o modelo das palavras. Na fé, no amor que está em Cristo Jesus, manter o padrão das sãs palavras, ensino sadio, exposição plena, não é de qualquer forma, é de uma forma coesa, educada, elaborada, com excelência. Observemos os cuidados e atenção a contextualizarmos, irmão, porque isso é sério, é muito sério. Há muitos textos empregados fora do contexto do Evangelho para pretexto, e aí a gente cai na heresia, forma uma heresia, e é assim que elas se sustentam. Então, extrai e aí aplica ao seu modo. Não é assim. A base é a palavra, é o que está lá. E a palavra, ela se autoconfirma, amém? Nada é solto, nada é perdido. E Deus nos dá sabedoria para isso. Guarda o bom
depósito. Está lá no capítulo 1, no versículo 14. É exatamente o que nos foi confiado, que deve ser conservado contra toda distorção e corrupção. Lembra? Timóteo ainda menino, né? Foi orientado e ele guardou, ele fez um bom depósito de todo aquele aprendizado. E ainda jovem, teve essa missão de ser um dos melhores e maiores líderes da igreja primitiva. Eu me lembrei, enquanto estudava a lição, de um filme que passa num estádio e... Vou ficar devendo o nome aos irmãos, mas eu guardei a mensagem, porque o pai fala para o menino: aconteça o que acontecer, você me aguarda aqui. E ele absorve, e todo mundo naquele desespero, e ele também, né, mas aguardando, porque ele foi orientado a aguardar o pai ali. Isso é importante quando o pai fala conosco e aguarda. Preste atenção, eu estou com você, você é meu. E a gente precisa tomar posse disso, saber que ele vai voltar. Amém? E fortifica-te na graça. A dependência da graça de Deus é que dá poder e força para a realização de todo o trabalho, o qual permanece para a eternidade. Isso é demais. Então, exemplo de ministério. Fortifica-te na graça. E ainda, transmite a todos. Não pode ficar retido. Tem que compartilhar mesmo, é a linguagem de hoje, né? Tem que transmitir, tem que passar. E glória a Deus que essa passagem, essa transmissão nos alcançou. Transmitir a homens fiéis, idôneos a instruir. O evangelho deve ser compartilhado às gerações futuras, com responsabilidade e idoneidade. Recomenda estas coisas. A verdade do evangelho precisa ser lembrada para ser vivida. E a gente tem a ajuda santa do Espírito Santo de Deus, que ele nos faz lembrar, né? E a história, que história é essa que não se perde? Glória a Deus. A história de um menino que viria e que, né, seria o Salvador, seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a gente vê que essa recomendação dessas coisas precisam ser geradas, precisam ser vividas, precisam ser lembradas. Dá testemunho. Adverte de forma solene, envolver-se em assuntos que promovam e engrandeçam o reino. Não é de qualquer forma. Dá testemunho. Tem alguns que falam, né, às vezes a gente pode ser a Bíblia que o outro está lendo, porque não teve acesso ainda. Então, isso é delicado, é divino e abençoador. Estejamos atentos, porque nos nossos dias, essa tal de fake news tiram a paz se a gente bobear. Elas se proliferam, trazendo confusão, distorções e discórdias entre amigos, famílias. E que pior, irmãos, na igreja. Um fica de malzinho, fica zangadinho com o outro, porque eu gosto disso, falou aquilo, disse que era mentira. Não, isso não pode haver, não é comum, não é normal. Repreende isso da nossa vida, da vida da igreja. Isso não pode estar acontecendo. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Uau! Dar provas de suas qualidades, transmitindo de forma eficiente e fiel a sã doutrina, não tendo do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. E a palavra da verdade é o evangelho todo, é a Bíblia, toda a mensagem cristã. E para isso a escola bíblica, e para isso os cultos, né, de ensino, de doutrina, para estar nos orientando, falando, mas é muita coisa. Não, a gente tem capacidade, Deus capacita, a gente tem um Espírito para ajudar, nos fazer lembrar. Então, não se apavora não, vai se alimentando,
Tá? Não causa obesidade, não. E nem é gulodice, não. É força, é vigor, é fé, é sabedoria, é esperança, é vida eterna. Amém? Prega a palavra. Prega a palavra. Vamos lá. Capítulo 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Eles vão procurar o que eles querem ouvir, que massageia o ego. Era isso que eu queria. Você vai prosperar, né? E isso e aquilo. Amém. A Bíblia fala de bênçãos materiais, celestiais, espirituais, emocionais, de sorte de bênçãos. Mas tem um grupinho que, se não falar o que quer, aquele não serve. Aquela igreja, eu ir lá, não. O pastor falou isso, falou aquilo. Então, Timóteo é instruído por Paulo a pregar, insta a tempo e fora de tempo, insista, faça com insistência aquilo que está iminente ou próximo de suceder. Jesus vai voltar. Conserta-te, perdoa, peça perdão, arrependa-te. É isso que a igreja vai falando. Há tempo e há fora de tempo, de manhã, de tarde, de noite. E a pandemia não calou a igreja. Glória a Deus. Seja em tempo oportuno ou não. A igreja marcha, e ao marchar ela fala. Ela insiste, ela persiste, ela ensina e ela vive. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas existe fome, existe desejo de ouvir, mas aí quer escolher, precisam ser coisas agradáveis. Bom, vamos juntar ali, porque ali fala o que a gente quer ouvir. E muitas vezes a palavra não nos traz o que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir. E isso que traz vida, traz salvação, traz cura. Então é isso, a tempo e fora de tempo. Repreende, admoesta, exorta com argumentos bem conscientes, com a censura necessária ao ensino, para que haja aprendizagem. Sobriedade na fé. Longe de heresias, falsas doutrinas, fazem do trabalho de um evangelista que lhe é confiado. Então, precisa haver aprendizado, dedicação. Embora essas recomendações foram destinadas aos líderes da igreja, cada um de nós, enquanto cristãos, temos as mesmas responsabilidades do aprendizado, na evangelização, na vivência e na prática do evangelho. Tem pessoas, que falam assim, isso é coisa do pastor, isso é coisa da liderança. Não, é coisa de cada um. Cada um de nós precisa estar envolvido, precisa estar com dedicação. Não é coisa só de liderança, é coisa de cristão, é coisa de filho. A salvação individual, isso dá a palavra, é para todos nós, é para toda a igreja. Amém? Então, não fica esperando, não. Vamos fazer acontecer. Preparar os futuros líderes, passar o bastão, é a orientação da palavra. Ninguém está isolado, perdidinho, no corpo de Cristo. Todos têm participação, todos têm envolvimento e precisamos ter. Desde os pequenininhos, os senhores, que há de aprender, ensinar, participar,
se envolver, abençoar, ser abençoado. A fé nos trará e dará a motivação necessária para vencermos, deixando que o Santo Espírito nos convença, nos auxilie, nos oriente, nos ilumine, nos instrua, nos conduza. Amém? Uma lição abençoadora. E esse bloco de lição está assim tremendo, como os demais. E a gente louva o Senhor pela oportunidade. Obrigada a você que participa, que ora pela escola bíblica. Todo domingo a gente tem, na parte da manhã, à noite o culto. E falar em domingo, segundo domingo de dezembro, é um dia muito especial e tem uma razão muito especial, além, né, de ser. É celebrado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia. Foi criado em 1549, na Grã-Bretanha, pelo bispo Cranmer. É um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor, olha, detalhe, em favor da leitura da Bíblia. E no Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando os primeiros missionários cristãos evangélicos chegaram aqui na nossa terra. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, no Monumento do Ipiranga, no estado de São Paulo. Desde dezembro de 2001, essa comemoração passou a integrar o calendário oficial do país, graças a uma lei federal criada no dia 19 de dezembro. Essa lei levou o número de 10.335, que institui a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Mas, apesar de ter sido criado com o propósito de interceder pela leitura, a gente precisa ressaltar que a Bíblia não é apenas para ser lida. E, segundo estatística, é o mais lido do mundo. Mas não basta ser lido, porque lido é um livro comum. E esse livro ele tem compromisso com nenhuma ciência, apesar dele falar de todas as ciências. Ele é para ser vivido. Ele é para ser vivido. Então, a Bíblia não é apenas para ser lida, simplesmente, mas vivida conforme a mensagem das boas novas na pessoa de Jesus Cristo. Aí sim, aí acontece. E, terminando o nosso encontro dessa aula de hoje, a gente trouxe um texto para meditar e a gente pede a você que ore, não mantenha sua Bíblia fechada, mas deixa ela aberta para você curtir, vivenciar no seu aplicativo, né, no seu coração, na sua fala, na sua oração. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como água doce que vem a mim, como em meio a um deserto, como orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor, Jesus. Pois em meio à tua palavra se fizeram os céus, e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. E pela palavra, o Senhor diz, haja, 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 né? E tudo veio à existência. Teve uma coisa muito especial, fomos nós, que ele não só falou, não só pensou, desejou, mas ele botou a mão. Amém? Vamos estar orando, agradecendo por este encontro, e que você curta muito esse segundo domingo de dezembro. Jesus, de todo o nosso coração, queremos te agradecer por ser o Verbo que aceitou ser carne, esvaziando-se de si mesmo e vendo a ser servo, obediente até a morte e morte de cruz. Vida que é a luz dos homens, luz que resplandece nas trevas,
dissipando-as. Te fizeste pão da vida, cujo alimento é aquele que por ti tem fome e come, jamais terá fome. Aquele que em ti crer, jamais terá sede, pois és fonte eterna, onde jorra vida, vida abundante, vida eterna. A Bíblia todinha te expressa, e hoje nós temos a oportunidade de agradecer. Que tu vives hoje e sempre, leva a Deus as nossas orações. Amém. E finalizando, nós trouxemos uma caixa e nós vamos deixar uma tarefa que você vai examinar na sua Bíblia. Qual o versículo que expressa essa figura? Pode achar quantos encontrarem, tá? Registra, conta para os irmãos, conta para a igreja, conta para a sua família, conta para você, louva o Senhor. Aqui é um copo, mas ele contém água. Então, a figura, o elemento é a água, tá? E olha que coisa linda. Uma semente que brota, traz uma nova planta, um renascimento. Qual versículo que pode expressar essa figura? Ih, gente, tem martelo na Bíblia? Vamos lá descobrir qual versículo que fala martelo, tá? Conta pra gente. Esse aqui é top, né? Lâmpada, luz também, tá? Se você achar luz, fica à vontade. Lâmpada, luz. Olha, mel. Tem mel na Bíblia? Tem mel. E o versículo é lindo. Se você achar caminhar, pés, fique à vontade. Registre os versículos que você achou que essa figura possa expressar, ok? Estamos terminando. Espelho. Tem espelho na Bíblia? Tem espelho na Bíblia. Acha lá qual versículo, que mensagem traz esse objeto para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. E uma espada. Vou dar uma dica, de 2 gumes. Qual versículo expressa ou representa, né? Ou essa figura pode representar, ok? Então, fique à vontade, explore, manuseie, registre, conta para nós. Continue abençoando a Escola Bíblica Dominical e sendo abençoada por ela. Paizinho, graças te damos por este momento de Escola Bíblica. Senhor, muito obrigada. Que a Tua palavra venha nos preencher, nos encher, cada dia e cada vez mais, até que Jesus volte. E que possamos, assim como os exemplos achados em Timóteo, desde a sua infância, a sua juventude, cada um de nós, independente da nossa idade hoje, nosso estado civil, da nossa capacidade aos nossos olhos, porque é o Teu Espírito que nos capacita, usa-nos, Senhor, usa-nos como o Senhor usou os nossos irmãos no passado. Ainda há vida aqui, ainda há vida esperando, precisando, necessitando desse alimento, de aprender desse Evangelho, aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador de suas almas. Muito obrigada porque Tu nos dá essa oportunidade e que ela continue abençoando as nossas vidas e as demais. Obrigada por esse espaço, obrigada por esta oportunidade, mais uma vez eu te agradeço, e por toda a equipe envolvida. E que possamos
a cada domingo, enquanto Jesus não volta, estarmos assim. E esse domingo, especialmente, comemorando o dia da Bíblia. Receba a nossa oração em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe.